vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor. A nossa leitura hoje vai nos levar a um episódio em que acontece entre Jesus e um endemoniado. E o que o Senhor faz por aquele homem e por aquela região onde ele mora. Vai nos alertar para a nossa vida hoje, nos dias de hoje, em pleno século 21. Liberdade. Lucas capítulo 8, versículos 26 ao versículo 39. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Que cena, né? Nesse momento dessa leitura, nós passamos um filme em nossa cabeça para ver Jesus encontrando um homem perdido. E quando se fala que muitos demônios tinham entrado nele, chegou ao ponto de ter aproximadamente 6.000 demônios, né? Segundo o que diz a Legião, é mais ou menos isso. Muitas vezes, quando deixamos de nos aproximar do Senhor, nós vamos enfraquecendo e abrindo brecha para que o inimigo faça morada em nós. E possivelmente nos tornaremos um endemoniado, porque deixamos de ter o Senhor Deus, o seu Espírito Santo habitando em nós. Também vemos nesse momento Jesus quando encontra aquele homem e dá a oportunidade dele ser liberto daquela situação. E ele é liberto. Aqueles demônios imploram, para você ver a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Os demônios imploram para ir para os porcos. Jesus é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus não tinha ainda morrido nem ressuscitado, mas os demônios já lhe obedeciam. No versículo de destaque de hoje, Gálatas 5:1, fala sobre: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí você pode falar: mas eu não sou escravo. Desde que você deixa de andar com Cristo, você já é um escravo do pecado.
porque é assim que funciona. Se nós não temos a liberdade que Cristo nos dá, de servi-lo, de andar e escolher o que é melhor para nós, estamos fazendo aquilo que é melhor para a nossa carne, ou seja, para a nossa destruição. Então somos escravos do pecado. Ser libertos e ser livre é escolher o que eu quero de melhor para mim. E claro, se eu sei que a eternidade, onde vou passar, é com Jesus, é com vida, é com paz, é na presença do Deus Altíssimo, então vou escolher a liberdade que eu quero e tenho liberdade para isso, vou escolher estar com Cristo. Se eu não sigo Cristo, é porque estou amarrado em alguma coisa desse mundo. Ou seja, sou escravo dos meus desejos, sou escravo do pecado. O versículo de destaque fala da liberdade que Cristo oferece. Embora o texto fale sobre a circuncisão, ele também nos ajuda a entender que precisamos estar firmes e não nos desviar do propósito de Deus, que é de salvar todos os homens. Podemos aprender muito com o texto de hoje, assim como o endemoniado, as pessoas daquela localidade também estavam longe do Senhor, pois mesmo vendo o grande feito que o Senhor tinha realizado, pediram para que ele se retirasse da sua cidade. Talvez por medo ou por não querer seguir os ensinamentos de Jesus. No mundo hoje que estamos vivendo, muitos vivem dessa mesma forma. Vêm e até usufruem das coisas boas que Cristo oferece, mas não querem ter um compromisso com Ele. Sabem que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, mas preferem andar no mundo e fazer as coisas do mundo. Aquele homem estava possesso por uma legião de demônios que constitui-se aproximadamente por 6.000 demônios. Jesus permite, depois de implorar a ele, permite que os demônios vão para os porcos. Podemos entender que os animais podem ser possuídos por demônios, assim como os seres humanos. Nós não estamos imunes, a não ser que nós buscamos o Senhor e fazemos com que o seu Espírito Santo faça morada em nós. Então não vai ter lugar para demônio em nossa vida. A nossa garantia de liberdade e proteção só Jesus pode nos dar. E quando ele partiu daqui, ele deixou o conselheiro, o seu Espírito Santo, para habitar em nossos corações. E assim não dá lugar ao diabo, não dá lugar ao demônio para ele fazer farra, fazer festa em nossa vida. Aquelas pessoas que estavam naquela localidade onde o endemoniado estava, recusaram a presença do Salvador. Mas Jesus nos ama tanto que mesmo com a recusa do povo, dos gerazenos, ele deixou aquele homem que fora curado para levar o evangelho de salvação a todos. Veja bem, no versículo 39, quando diz: volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Veja bem, Jesus poderia muito bem falar: sim, venha comigo e vamos juntos para outras localidades onde as pessoas nos querem. Mas Jesus sabia que ele foi recusado por aquele povo, mas ele tinha um instrumento em suas mãos, que era aquele ex-endemoniado, para falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E essa oportunidade que nós temos hoje também, que Jesus nos dá, a mesma fala, a mesma palavra que Cristo nos falou para aquele endemoniado, ele nos fala hoje também. Lá em Mateus 28, 18 ao 19, versículo 20, quando Jesus diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é a palavra de Jesus para nós hoje. Assim como ele falou para aquele endemoniado naquele momento, no versículo 39, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Amigos, se hoje eu tenho Jesus, ele me libertou para servi-lo, não mais para ser escravo dos meus desejos, escravos do pecado, daquelas coisas que me afastam de Deus. Jesus me libertou para que eu pudesse ver, através dos seus ensinamentos, uma oportunidade
de servir a Ele com amor. E esse convite está para mim e para você hoje. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele endemoniado foi, e o versículo diz que ele foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Será se nós estamos negligenciando o mandado de Jesus para nós também? Será se estamos cumprindo a missão que Ele nos deu de ir pregar o Evangelho? Será se estou atracado e amarrado e preso aos meus pecados, às minhas vontades carnais e esquecendo de praticar a boa obra que Cristo me chamou? Lembre-se que no versículo 18 Jesus diz que tem toda a autoridade, foi dada a Ele no céu e na terra. Portanto, Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre demônios, sobre doenças, os problemas que você enfrenta hoje. Jesus tem autoridade sobre eles também. Apresenta sua vida a Jesus, creia e obedeça a Ele. Faça como o ex-endemoniado lá de Geraseno e vá cumprir a missão que Cristo te convocou a cumprir. Porque você hoje é uma pessoa livre, você está liberto. Faça isso e você vai ver sua vida mudar. Assim como Ele mudou a vida do endemoniado, Ele pode mudar a sua. Você pode dizer, mas eu não tenho demônio. Mas se você não faz a vontade de Jesus, você está preso ao pecado. Você está preso aos seus pensamentos mundanos e carnais, vivendo simplesmente para agradar a sua vida material e esquecendo das coisas espirituais que Cristo nos ensina a pensar, porque é para lá que nós vamos passar a eternidade. Aproveite a oportunidade e a liberdade que Cristo te deu e faça da sua vida como uma oferta de amor ao Senhor. Eu vou dedicar a minha vida a servir a Deus e pregar o Evangelho de salvação e falar para as pessoas que não conhecem Jesus o que Ele fez por mim, porque se hoje sou livre é porque Cristo me libertou, e se hoje faço aquilo que agrada a Deus é porque Cristo me mostrou o que é melhor para mim. Procure conhecer a vontade do Senhor para a tua vida e faça.